Fala família, muito bom dia, boa tarde, boa noite, paz do Senhor Jesus para todos. Eu sou Gabriel Santos, nós estamos iniciando mais um Café com Palavra. Hoje, para nós tomarmos com base, eu quero pegar Atos dos Apóstolos, capítulo ao capítulo de número 9, o verso é o verso de número 11. Sou grato a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de poder estar mais uma vez aqui anunciando a sua palavra, crescendo em graça e em conhecimento. Desde já quero externar a minha gratidão a todos os novos inscritos que estão no nosso canal. Que Deus em Cristo possa continuar abençoando a cada um de vocês e cada dia mais nós possamos estar crescendo dia após dia, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 11. Você que tem a sua Bíblia Sagrada, seu manual, pegue aí por gentileza e vamos acompanhar o texto que diz assim: E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha ele a mão para que tornasse a ver. E respondendo Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais do sacerdote para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. De fato é que nós vamos atentar para esse texto, acredito eu, que seja do conhecimento de todos, se não todos, a maioria. Quem é que não conhece a trajetória do apóstolo Paulo? Quem é que nunca passou os seus olhos perante esse texto, ou talvez você já ouviu algumas pregações acerca desse texto? Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós conseguimos compreender que quem fora o seu escritor foi o médico Lucas. Lucas, ele escreve o seu evangelho e também o livro de Atos dos Apóstolos através de testemunhas oculares que presenciaram os feitos do nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Lucas. Quando nós entendemos que, quando nós pegamos o Evangelho de Lucas, nós percebemos que trata a respeito do nascimento de Cristo, do desenvolvimento de Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. Mas quando se fala a respeito do livro de Atos dos Apóstolos, nós conseguimos compreender que Atos dos Apóstolos ele vai narrar a respeito do crescimento, da inauguração da igreja, do crescimento da igreja e da expansão desta igreja. Nós compreendemos muito bem que quando nós falamos a respeito desse desenvolvimento da igreja, desse crescimento da igreja, nós entendemos que a igreja no primeiro século ela passou por muitas perseguições e por muitos problemas. Perseguições esta que teve também como um dos principais perseguidores da igreja o Saulo, que nós conhecemos como apóstolo Paulo. É interessante falar que antes de ser conhecido como um defensor incansável do cristianismo, Paulo era conhecido como perseguidor dos cristãos. De fato, ele estava presente na morte do primeiro mártir, por que não falar do jovem Estevão? E o jovem Estevão, quando ele é julgado, quando ele é posto diante de todas as pessoas, ele é apedrejado, e o que chama a atenção é que o texto vai dizer, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 55, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu,
viu a glória de Deus e Jesus que estava assentado à direita de Deus e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Quando nós olhamos o verso 1 do capítulo 8, vai dizer: E também Saulo consentiu na morte dele e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja. Aqui nós percebemos e compreendemos que Saulo ele aprovou a morte de Estevão. Quando conseguimos compreender que Saulo foi um perseguidor da igreja, um perseguidor dos cristãos, como fariseu antes da sua conversão ao cristianismo, Paulo via os cristãos, que eram predominantemente judeus na época, como um flagelo contra o judaísmo, da perspectiva de Paulo. Essas pessoas estavam blasfemando contra Deus e desviando o seu povo. Ele acreditava que Jesus era um mero homem e, portanto, as pessoas o executaram de forma legítima por alegar que Jesus era Deus. Mas, enfim, a igreja está crescendo, a igreja está expandindo, e Atos capítulo 2, verso 47, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Paulo achava que os cristãos eram o pior dos pecadores. Portanto, não deve ser surpresa que Paulo tenha feito a sua estreia na Bíblia Sagrada como um legítimo perseguidor dos cristãos. Paulo, quando nós olhamos para a sua biografia, nós conseguimos compreender e entender que Paulo nasceu em Tarso, uma cidade próspera na província da Cilícia, que hoje é a Turquia. Paulo tinha sua cidadania romana, e esse status lhe deu privilégios especiais, em alguns casos salvou de abusos, teve alguns privilégios. Aqui nós podemos citar alguns. A garantia do julgamento perante César ser exigido nos casos de acusação. Imunidade legal de açoites ante a condenação. Não poderia ser submetido à crucificação, a pior pena de morte da época. Paulo foi educado por um respeitado mestre rabino por nome de Gamaliel, um dos teólogos mais famosos entre os judeus. Paulo estudava, falava vários idiomas, era culto, conhecia muito sobre as Sagradas Escrituras e entendia que o movimento crescente dos cristãos representava um perigo para o judaísmo. É interessante falar que a notoriedade de Paulo como perseguidor de cristãos deixou os crentes desconfortáveis ao seu redor, mesmo depois do seu batismo, mesmo depois de Paulo ter se convertido ao Evangelho. A gente consegue compreender e entender que os irmãos, os cristãos daquela época, quando veem que Paulo foi batizado, eles não colocaram muita fé na transformação de Paulo. Quando nós entendemos, capítulo 9, verso 23, e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos temiam, não crendo que fossem discípulos, ou seja, ninguém estava acreditando na transformação do apóstolo Paulo. Mas o que chama atenção, cativa atenção, quando nós vamos compreender que Paulo, numa certa feita, ele foi alcançado por Cristo. Paulo, numa certa feita, foi alcançado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando nós observamos o capítulo 9, o verso de número 3, e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma grande voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coice contra os meus agrilhões.
E ele, tremendo, atônico, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito como convém fazer. O que chama atenção é que Deus fala com o profeta Ananias e vai dizer da seguinte maneira: olha, Ananias, levanta-te, vai até a rua chamada direita e você vai encontrar um homem por nome de Saulo, de Tarso, e ele se encontra em oração. Aí lá vem Ananias dizendo: mas Senhor, eu conheço esse homem é perseguidor da igreja, esse homem matou vários cristãos, esse homem fez coisas terríveis e horríveis contra o seu povo. Aí Deus vai olhar para Ananias e vai dizer: Ananias, vai, porque é para mim, para você não pode ser nada, mas para mim é vaso escolhido. Deus olha para Ananias e vai dizer: Ananias, diz uma coisa, rapaz, eu vou mostrar para você o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Percebas que Paulo passou por uma transformação incrível. Percebas que Paulo passou por uma transformação maravilhosa. E há quem diga que quando Saulo teve encontro com Jesus, Deus mudou o seu nome para Paulo. Aí a gente vê até algumas aplicações errôneas dizendo que Deus vai mudar o seu nome. Mas não é assim que acontece. O que passa-se aqui é que Saulo não mudou, não houve a mudança de Saulo para Paulo. A realidade é que Saulo era o seu nome hebraico e Paulo era a versão grega do mesmo nome. Enfim, Paulo foi transformado. Paulo foi moldado por Deus. Quando o apóstolo Paulo ele escreve ao jovem Timóteo, capítulo 1 de 1 Timóteo, a gente vai perceber o apóstolo Paulo dizendo da seguinte maneira ao jovem Timóteo, no capítulo 1, o verso 13, Paulo vai dizer da seguinte maneira para o jovem Timóteo: a mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia. Paulo está fazendo referência ao seu velho homem. Paulo está fazendo referência à sua antiga vida. Paulo está apontando para a vida que ele tinha antes de conhecer a Cristo. Paulo está dizendo: eu era injurioso, eu era blasfêmio, eu era perseguidor. Mas o que chama a minha atenção é que Paulo foi resgatado por Deus. Paulo foi transformado por Deus. O que eu acho interessante é quando o salmista ele escreve o Salmo de número 40, o verso de número 2 vai dizer: tirou-me do lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Percebas que é isso que acontece na vida de Paulo. Percebas que é isso que aconteceu na minha e na sua vida. Nós não valíamos nada. Nós estávamos embaraçados no pecado. Nós estávamos envolvidos num charco de lodo. Nós estávamos num lago horrível. Mas Ele nos resgatou. Ele nos tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os nossos pés sobre uma rocha, que a rocha é Cristo, firmou os nossos passos e pôs um novo cântico em nossa boca. Percebas que a graça de Deus, ela nos alcançou de uma maneira extraordinária, que quando o apóstolo Paulo ele escreve aos irmãos de Corinto, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, Paulo ele vai dizer: portanto, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez de novo. Oh, maravilha!
Eu sinto a graça de Deus nessa palavra, porque nós não merecíamos nada, mas Ele nos resgatou, Ele nos transformou, Ele nos moldou, Ele trabalhou em nós, e assim como o vaso nas mãos do oleiro, assim nós somos vasos nas mãos de Deus. Deus olha para Ananias e fala: Ananias, para você não vale nada, mas para mim é vaso escolhido. A palavra que libera o teu coração neste momento é que você é valioso para Deus, você é importante para Deus. A sociedade não dá nada por você, mas Deus te chamou para alguma coisa. Você é valioso na obra de Deus. Paulo está transformado. Paulo está sendo moldado por Deus. E percebamos que um homem que é verdadeiramente transformado por Deus, é mais ou menos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 24, Paulo ele vai dizer da seguinte maneira: contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que eu possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Percebas que Paulo está transformado, Paulo foi moldado por Deus, agora como um homem transformado, agora como um homem moldado por Deus, ele está dizendo: portanto, eu não considero a minha vida como valiosa ou como valioso tesouro, mas o que importa para mim é completar a missão que Deus confiou a mim. Um homem que é verdadeiramente transformado por Deus, um homem que foi verdadeiramente moldado por Deus, é mais ou menos isso aqui, o apóstolo Paulo. Ele escreve aos irmãos de Filipos, capítulo 4, verso de número 13. Paulo ele vai dizer: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Oh, glória! Você consegue compreender isso? Que às vezes nós usamos essa expressão errada, nós dizemos: não, eu vou sim conquistar o meu carro, porque eu posso todas as coisas que me fortalecem. Vou sim conquistar a minha casa, pois eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou sim ser rico, pois eu posso todas as coisas que me fortalecem. Mas essa é uma interpretação errada com relação a esse texto. Se nós formos olhar pelo contexto dessa história, nós vamos conseguir compreender e entender que Paulo está dizendo da seguinte maneira: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tenhais lembrado, mas não tinhas oportunidade. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a conter-me com o que eu tenho. Aí Paulo, ele começa a declarar dessa seguinte maneira: olha como o homem transformado ele pensa. Paulo ele vai dizer: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruindo, tanto em ter fartura, como em ter fome, tanto em ter abundância, como a passar necessidade. Aí Paulo ele vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, passei fome, passei frio, passei naufrágios, passei todas essas coisas, mas eu posso todas as coisas em Cristo que nos fortalece. É um homem que está transformado por Deus. É um homem que está moldado por Deus. Pois eu não apresento a vocês um evangelho de facilidade, jamais, não. Mas o evangelho ele ainda continua sendo renúncia. O evangelho ainda continua sendo cruz. Lucas 9, 23, aquele que quiser, venha após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. É por isso que eu declaro teu coração neste momento. O nosso Deus ainda é capaz de transformar a vida de um homem.
O nosso Deus não é capaz de pegar um homem que é desprezado pela sociedade e fazer dele um vaso valioso nas suas mãos. E eu tenho ouvido algumas vezes umas certas expressões que o diabo ele trabalha em cima de legalidades, mas Deus também trabalha em cima de legalidades. A partir do momento que eu dou legalidade para Deus, Ele transforma a minha vida, Ele transforma a minha história, Ele pode transformar o seu viver, Ele pode transformar a tua vida. Eu deixo essa palavra para o teu coração neste momento, dizendo que Deus se importa conosco e Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Que Deus possa continuar lhe dando forças nessa caminhada. E que nós possamos entender que Deus ainda pode transformar a vida de um homem. Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe.